E aí, gente, tudo bem? Mafê aqui, mais um vídeo para vocês aqui no canal. E esse vídeo de hoje é um assunto super legal, que é como se preparar para uma cirurgia. E claro, quando eu digo se preparar para uma cirurgia, é uma cirurgia programada. Claro, não dá pra gente fazer tudo isso que eu vou contar numa cirurgia de emergência, mas tomara que não precisemos fazer nenhuma cirurgia de emergência, né? Então, seguinte, nesse vídeo eu quero trazer como se fosse um passo a passo mesmo, de como preparar o nosso corpo para uma cirurgia. Gente, uma cirurgia, por mais que ela seja uma cirurgia às vezes um pouco mais simples, ou uma cirurgia estética, ou uma cirurgia que não é tão invasiva, mas vai ter necessidade de uma anestesia, usar medicamentos, vai gerar ali um processo inflamatório, então a gente tem que cuidar do corpo para ele estar preparado para esse momento. E eu quero compartilhar também, eu tive ideia, na verdade, de fazer esse vídeo, porque recentemente eu fiz uma cirurgia, para quem não sabe, eu fiz o explante do silicone, ou seja, eu tirei a minha prótese de silicone, que eu tinha há mais ou menos 4 anos, e é super importante se programar para a cirurgia, porque a cirurgia ela pode trazer várias questões ali no pós-cirúrgico que não são muito agradáveis, não são muito legais, a própria recuperação, a própria cicatrização. Então eu achei assim, que o que eu fiz e o que às vezes eu passo para meus pacientes foi de extrema importância, porque ajuda super a gente ter uma boa recuperação. Mas lembrando que cada corpo é um corpo, cada pessoa tem uma resposta, cada cirurgia é uma cirurgia, é um risco. Então eu tô falando que a gente pode fazer que está ao nosso alcance. Mas claro, essas respostas todas que eu vou comentar aqui das estratégias, elas são individualizadas, tá? Então vamos lá. Se você tem uma cirurgia que está programada, vou fazer cirurgia daqui a 2 meses, vou fazer uma cirurgia estética ou vou ter que fazer uma cirurgia para alguma questão específica, você tem um tempo ainda para essa cirurgia. Primeira coisa que eu sugiro, exames de sangue. E eu não estou falando check-up pré-cirúrgico. Primeiro que o check-up pré-cirúrgico ele está muito próximo da cirurgia, porque normalmente um risco cirúrgico, né, que a gente chama, ele só vale 30 dias antes da cirurgia. Então, aqueles 30 dias ali nem sempre é um tempo suficiente para a gente conseguir cuidar do nosso corpo para a cirurgia. Então, o risco cirúrgico é uma coisa que tem que ser feita, é obrigatório, tem que saber se a pessoa está apta para fazer a cirurgia. Então, eu não estou falando desse tipo de exame, tá? Embora o exame de sangue que eu vou mencionar vai repetir alguns marcadores do risco cirúrgico, como por exemplo um hemograma, um TSH, né? Normalmente se pede o TSH, que é o hormônio da tireoide, para ver a função tireoidiana pré-cirurgia. Mas eu quero pegar vários outros marcadores dos exames de sangue para ver como o nosso corpo está funcionando. Então é o seguinte, às vezes você vai fazer uma cirurgia, mas você está se sentindo super bem, não tem muito problema, não tem nenhuma doença instalada, não tem problema nenhum, só vai fazer mesmo uma cirurgia aí. Normalmente, né, o mais comum são as cirurgias estéticas, né? Mas, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está super bem, acha que está tudo tranquilo, a gente faz um check-up lá, uma bateria de exames, e a gente vê que, nossa, nem tudo tá tão maravilhoso quanto eu achei que tivesse. Por quê? Porque os exames de sangue, gente, eles podem nos mostrar situações que estão acontecendo ali com o nosso corpo ou que vão acontecer com o nosso corpo até em anos pra frente, tá? Daqui a alguns anos pra frente. Então, muitas vezes eu pego marcadores de exame de sangue onde eu consigo entender que aquela pessoa tá tá indo para um caminho, ou seja, tem um caminho ali tendencioso de começar a desenvolver algum processo inflamatório, a ter ali uma alteração de glicemia, a ter um prejuízo na função da tireoide, já tá com o nível de vitaminas e minerais batendo ali na trave do ruim. Lembrando que na nossa parte aqui da nutrição, eu nunca vou olhar um exame de sangue, eu não vou dizer nunca, porque tem alguns marcadores que são ok da gente analisar ali aquele valor de referência do laboratório, mas a gente sempre vai fazer com uma visão de prevenção e com uma visão de estado ótimo, não estado normal. O estado normal do exame de sangue é aquele que a gente vê lá do valor de referência que vem no próprio exame de sangue, mas a gente sabe hoje que existem valores ótimos e que esses são os valores que a gente deve ter ali, principalmente das vitaminas, dos minerais, de glicemia, de tireoide, enfim, eu vou falar um pouco desses valores, tá? Mas eu sempre vou analisar dentro desse padrão ótimo. E às vezes aquele padrão ali que eu estou vendo no exame de sangue, ele não saiu da normalidade, mas ele já tá me falando que aquela pessoa tá tendenciosa
ou para ir para um caminho de muita deficiência, ou para um caminho de excesso, ou um processo inflamatório que está tímido, mas ele já está começando a aparecer, enfim, coisas podem estar sendo reveladas ali no exame de sangue e que a gente nem sempre vai perceber porque vai estar dentro do valor de referência e muitos médicos, eles realmente vão ficar ali mais nos valores de referência e não vão ter essa visão ali de daqui a quantos anos, né? Será que daqui a 2, 3 anos essa glicemia vai continuar assim? Se essa pessoa não mudar o estilo de vida? Então a gente tem que entender que eles também nos mostram o futuro das nossas células. Então, seguinte, primeira coisa para se preparar para uma cirurgia, fazer uma bateria de exames. E quando eu falo bateria, gente, não precisa ser todos os exames existentes, é óbvio, mas eu vou falar os mais importantes que normalmente eles não são pedidos no risco cirúrgico e, como eu disse, o risco cirúrgico é muito próximo da cirurgia. Então a gente teria que fazer esses exames 2 meses, 3 meses antes, até para que a gente possa consertar alguma coisa que não esteja legal ali. Senão não dá nem tempo de você melhorar aquele sistema ou repor aquela carência nutricional, porque está muito em cima do momento da cirurgia. Então, exames de sangue que eu, Maria Fernanda, nutricionista, que trabalho com saúde, com alimentação, avaliando exames de sangue todo santo dia no consultório, considero que são não só importantes, esses marcadores são importantes para uma cirurgia, mas são importantes para a gente sempre analisar a saúde de alguém. E devem ser feitos todo ano, tá? Inclusive 2 vezes ao ano, mas principalmente perto de uma cirurgia, ou próximo de uma cirurgia, né? Esses 3 meses aí que eu falei, pelo menos. Primeira coisa, claro que não pode faltar um hemograma. É impressionante a quantidade de informação que a gente tem em um hemograma. Então o hemograma ele não vai mostrar somente se a gente vai ter anemia ou se o nosso sistema imune, né, que são as células brancas que vem naquela parte lá de baixo, os leucócitos, linfócitos, eosinófilos, macrófagos. Não é só aquela parte ali das células brancas, ele não traz só essa informação do sistema imune e das células vermelhas. Mas ali no hemograma a gente consegue entender se aquela pessoa tem algum tipo de carência de complexo B, principalmente B9 e B12, que são fundamentais na recuperação de uma cirurgia e também são fundamentais para a saúde, tá? Eu vou focar aqui em cirurgia, gente, mas tudo que eu falar aqui vocês têm que entender que esses marcadores são muito importantes para a nossa saúde, independente se a gente vai fazer cirurgia ou não. Mas vamos lá, um hemograma. Então, além da gente ver, claro, a questão do ferro, que a gente vai ter hemoglobina, a gente vai ver se a gente está com baixa de ferro, se a gente está com além da baixa de ferro, porque quando a gente olha a hemoglobina no hemograma, a gente também tem que ver aqueles outros valores que vêm embaixo do hemograma, que é o VCM, HCM, RDW, são características daquela célula vermelha. E muitas vezes a característica das células, que são esses outros valores que estão ali embaixo, eles vão nos mostrar se aquela pessoa está com uma anemia só porque ela tem deficiência de ferro mesmo, ou se ela tem uma anemia porque ela tem deficiência de ferro, vitamina A, vitamina C, B6, B9, B12. Cada valor ali nos mostra alguma coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Se o VCM e o HCM estiverem mais próximos do máximo, do valor máximo de referência, é bem provável que a gente fala que a pessoa está tendenciosa a ter uma anemia macrocítica. O que é isso? Por carência, as células estão grandes, tá? Macrocítica, que as células ficam grandes. Por carência do complexo B, principalmente B9 e B12. Então, não adianta só suplementar ferro para aquela pessoa. Às vezes a anemia dela não é nem por carência de ferro. Às vezes ela tem ferro, tá tudo bem com ferro, mas ela não tem os outros nutrientes que participam do metabolismo do ferro. Se esse VCM e HCM estiverem muito baixos, não estou falando da anemia falciforme, que essa anemia ela é diferente, normalmente os valores vão estar sempre muito baixos, e essa anemia dificilmente ela é corrigida com nutrição, você tem que tratar a pessoa, ela tem que ficar bem, comer tudo, intestino bom, mas aqueles valores, eles dificilmente vão aumentar, então com essa exceção da anemia falciforme, a gente tem muitos exames de sangue que mostram que o VCM e HCM estão muito próximos do mínimo, então isso realmente mostra uma carência de ferro, vitamina A, vitamina C, podem mostrar carências de outras vitaminas do complexo B, B2, B3, então a gente tem que entender como está comportando aquele sangue, né, aquele sistema ali sanguíneo daquela pessoa. Pelo hemograma a gente consegue ver também se a pessoa está hidratada ou não. A gente faz uma continha no hemograma e a gente pega ali a hemoglobina, a gente multiplica ela por 3 e a gente vê em relação ao hematócrito, que é um valor que está abaixo ali da hemoglobina, como que tá esses valores e a gente consegue entender se aquela pessoa tá com uma certa retenção de líquido, se aquela pessoa precisa melhorar a hidratação, se aquela pessoa tem uma tendência a ter carência de magnésio ou se ela tá com
carência de vários outros nutrientes, aquele sangue está muito fluido, muito líquido e ele está com baixa quantidade de nutriente por milímetro cúbico, se não me engano. Então a gente consegue ver algumas coisas ali só no hemograma, tá? Os leucócitos também, que é um marcador super importante que a gente tem no hemograma, ele vai mostrar ali a sua capacidade, não é capacidade, mas se você naquele momento está com uma resposta mais inflamatória. Claro que se você fizer esse exame e você estava gripado, com uma virose, ou estava com Covid, ou estava com alguma situação de saúde ali que não estava legal, é bem provável que esses leucócitos vão estar elevados, né? Então eu falo com leucócitos elevados, acima ali de 5.500 para mulher, 6.000, 7.000 para homem, 6.000 para homem, 6.500 para homem, a gente já tem uma ideia que aquela pessoa está com uma tendência à inflamação. Então, isso é importante também, porque a gente não vai passar por um processo cirúrgico que já vai nos gerar inflamação inflamados. Não faz sentido a gente entrar numa cirurgia inflamado, né? Então os leucócitos são bons marcadores para isso. E a parte de baixo são as células brancas, claro, são as nossas células de defesa, a gente tem que saber como que elas estão, principalmente eosinófilos, porque os eosinófilos, quando eles estão acima de 2, significa que o seu intestino está recebendo alguma coisa que ele não gosta muito e ele está criando uma resposta ali de imunidade contra aquela proteína, provavelmente de difícil digestão, que pode ser excesso de leite derivados, excesso de ovo, excesso de glúten, né, excesso dos 3, ou às vezes até uma alimentação muito repetitiva, onde o seu intestino está começando a ficar mais chato com as respostas com aquele alimento. Então podem ter ali questões realmente digestivas que não estão legais, tá? E claro, as plaquetas que também participam da nossa defesa. Então o hemograma, esse é mais detalhado. Depois eu vou fazer vídeo falando só sobre os exames de sangue, porque tem muita coisa legal pra gente ver nos exames de sangue. E aí não dá pra ficar falando tudo, senão esse vídeo vai ficar muito, muito extenso. Então, seguinte, hemograma, primeira coisa que a gente tem que ver, tá? E a gente analisar como tá. Outros marcadores que eu acho de extrema importância, função tireoidiana. TSH, T3, T4, T3 livre, reverso, a gente tem que pedir todos esses marcadores pra gente ver como o nosso metabolismo inteiro está funcionando. Porque a tireoide, simplesmente, ela é a mestra do nosso metabolismo. Então, se o nosso TSH está acima de 2, 2,5, 3, se eu tenho um hipotireoidismo e ele não está controlado, como vai ser essa resposta? Se realmente os meus valores de T3, T4, T3 reverso, T3 livre, depende do que você vai conseguir pedir, como estão esses valores, a gente tem um valor de referência para isso. Então a gente tem que ver se a sua tireoide realmente está se comportando de uma forma legal. Mas o TSH ele já é um bom marcador, tá? A gente consegue ter uma ideia juntando com sintomas. Então, como é que você está se sentindo antes da cirurgia? Você está se sentindo muito cansado? Você tem tido muita oscilação de humor, muita retenção de líquido? Seu intestino está preso, está solto demais? Tá dormindo bem, não tá, ganhou muito peso antes dessa cirurgia, tá mantendo peso, como que está o seu metabolismo? Então a tireoide também é um outro marcador muito importante da gente pedir. Outra coisa super importante que a gente vai pedir também nessa parte dos exames de sangue é PCR, homocisteína, ácido úrico, hemoglobina glicada, glicemia em jejum e insulina em jejum, porque todos esses que eu falei são ótimos marcadores de inflamação. Então o PCR, gente, normalmente ele tem que estar ali o mais próximo do mínimo possível, mais próximo de 0, 0,4, abaixo de 1 sempre. Tá? O PCR ele é muito sensível para marcar um processo inflamatório. Mais uma vez, igual ao leucócito. Se você passou por algum tipo de inflamação, por algum tipo de infecção, tá com alguma situação de saúde, é bem provável que seu PCR vai aumentar. Por isso que, inclusive, o PCR é pedido quando a gente está com Covid e às vezes até após a infecção com Covid para ver qual foi o nível de inflamação que o vírus causou ali no nosso corpo. Então, PCR, homocisteína, que é um excelente marcador inflamatório, não só para as questões de risco cardíaco, mas a homocisteína, eu vou ter que fazer um vídeo só de homocisteína, porque a homocisteína ela também mostra como estão se comportando alguns genes que são extremamente importantes para o equilíbrio da nossa saúde. E normalmente esses genes, esses genes estão envolvidos com a B9 e a B12, principalmente, e a gente chama eles de genes mestres, tá? Então a homocisteína, quando ela é elevada, quando ela está acima de 7, de 8, de 9, 10, significa que você já está num processo mais inflamatório. Significa também que o seu fígado ele
tá começando a ter mais dificuldade de detoxificar, que você pode ter mais questões ali de inflamação, de retenção de líquido, de dificuldade de cicatrização, e isso não vai ser legal, lógico, num processo pós-cirúrgico, tá? Então a homocisteína ela deve ficar entre 5, 7, 8 ali no máximo, contanto que você não tenha vários sintomas que estão relacionados com uma homocisteína mais elevada, que é memória ruim, dificuldade de concentração, oscilação de humor, ganho de peso, dificuldade de detoxificar, que é às vezes sentir que tem ressaca com muita facilidade, muitas dores de cabeça, gosto metálico na boca. Então a homocisteína ela é esse marcador muito importante também, que eu considero muito importante. Muitas vezes os médicos não entendem porque nós nutricionistas pedimos homocisteína, eles acham que isso não faz nenhum sentido, já que o paciente não tem risco cardíaco, ele não está obeso, ele não tem colesterol e frações alterados, mas a homocisteína, se ela estiver elevada, significa que a nossa via de metilação, que é uma via muito importante para várias outras inúmeras reações do nosso corpo, não está funcionando de forma correta. E é bem provável que essa pessoa precise de complexo B, de melhorar a detoxificação, de cuidar do sistema digestivo. Então, para nós, a homocisteína é de grande valor, tá? Então, a homocisteína é uma coisa que eu sempre peço para paciente que vai fazer cirurgia. Insulina, hemoglobina glicada e glicemia em jejum, para a gente ver como está o seu metabolismo da glicose. Quanto mais elevado isso estiver, significa que você está com mais dificuldade de controlar a sua glicemia e provavelmente, às vezes, até iniciando uma resistência à insulina, que eu vejo muitos pacientes com insulina em jejum, não confundam insulina com glicose, insulina em jejum, que é o hormônio que vai colocar a glicose ali para dentro da célula, acima de 7, de 8, de 9, 10 e por aí vai. Isso não é uma insulina legal, de jeito nenhum, tá? Uma insulina ali até 4, 5, dependendo, claro, do estilo de vida, do nível de atividade física, tem várias outras coisas para se considerar, mas muitas pessoas estão com insulina alta, ou seja, seu corpo está tentando manter sua glicemia num valor adequado e nem sempre está conseguindo. Então a glicemia ali próximo dos 90, passou de 90 já não está muito legal, tá? Já tá dentro da normalidade, mas passou dos 90 já não está muito bom. Então essa insulina, essa glicemia aí de 90 para cima, 100, bateu no 100, mais de 100, também não tá legal. E a hemoglobina glicada, que é aquele marcador que nos mostra os últimos meses ali desse controle de glicemia. Então ela deve ficar ali entre 5.2, 3, até 5.4, 5, muito acima disso já não tá muito legal. E isso é uma das coisas que mais vão atrapalhar o seu processo de cicatrização, tá? Inclusive, quem tem alguém na família diabético, ou os pais diabéticos, ou conhece algum caso diabético, a gente tem aquela questão toda do pé diabético, que é quando a pessoa machuca ou tem alguma lesão, né, principalmente nos membros inferiores, que é onde a gente percebe menos, e por ter diabetes a pessoa não consegue fazer a cicatrização, e aquilo ali é um risco de infecção, de ter até que amputar um membro, porque o corpo perde a capacidade de formar ali as células e a camada de pele, porque essa glicose alta quebra as proteínas para fazer a cicatrização. A gente precisa de proteína para cicatrizar. Então, observem bem, claro, a glicemia, tá? Outra coisa que eu gosto muito de pedir são as vitaminas e os minerais, que isso é de extrema importância. Vitamina D, que não deve estar baixa, sempre acima de 40, para começar ali, 40, 50. Vitamina B12, entre 500 e 900, também é um valor legal. Zinco, magnésio, cobre, selênio. Claro que nem sempre dá pra gente pedir todos os exames, porque nem sempre você vai conseguir ter esse pedido de todos os exames, e claro, alguns desses marcadores são caros, mas pelo menos você conseguir a vitamina D, a vitamina B12, o magnésio, o zinco é de extrema importância na cicatrização, e ele deve estar ali entre 100, 110, 115 nos valores considerados ótimos, não são os valores de referência. Então, as pessoas estão tendo zinco próximo de 80, 79, 85, 90. Não é um zinco que está muito bom, tá? Então, o zinco ele tem que estar ali próximo de 100, 110, por aí. Vitamina D, igual eu falei, acima de 40, 50. Se você tiver uma doença autoimune, essa vitamina D tem que estar ali para 80, 70, 80. Então, se ela estiver muito baixa, ela é extremamente importante para o processo de cicatrização, ela ajuda no controle inflamatório, ela é extremamente importante para o seu sistema imune. Quando a gente passa por um processo cirúrgico, a gente acaba, como a gente toma anestesia, a gente gera um estresse muito grande no nosso corpo, a gente suprime nosso sistema imune de alguma forma, e aquilo ali nos coloca em risco mais de ficar doente, ou de ter mais alergias, ou enfim, a gente fica mais vulnerável, e a vitamina D é extremamente importante para isso, tá? Junto com o zinco, inclusive.
Vitamina A, vitamina C, todos esses seriam excelentes se a pessoa pudesse fazer todo um check-up para ver como tá tudo. Para entrar ali numa cirurgia, se for o caso de repor esses nutrientes, a gente vai fazer uma fórmula para repor esses nutrientes, tá? Ou você pode comprar um multivitamínico que é completo, de marcas boas, de marcas confiáveis, que normalmente vem com esses nutrientes de forma quelada para ser mais bem aproveitados, e você pode fazer ali uma suplementação até você fazer a cirurgia. Claro, gente, que suplementação é sempre ideal estar acompanhado, tá? A gente dá dica, a gente fala até alguns valores, mas assim, o ideal é que você realmente tenha certeza daquela suplementação. Então o profissional normalmente ele pode te ajudar melhor nisso, tá? Outro marcador importante, ferritina, porque a ferritina é o estoque de ferro. Então a sua ferritina, isso principalmente para as mulheres, que homens normalmente têm a ferritina boa, mas as mulheres tendem a ter ferritina mais baixa pelos processos todos de menstruação. É mais comum mulher ter ferritina baixa. A gente tem as questões genéticas também envolvidas com o metabolismo do ferro, que pode aumentar o nosso risco de ter a ferritina baixa. Eu, por exemplo, tenho, minha ferritina sempre é baixa, um saco aumentar inclusive ferritina baixa, bem chato, mas a gente mantém a suplementação com ferro na forma de bisglicinato, na forma quelada ali, né, na forma junto com o aminoácido glicina, por isso chama bisglicinato, que ele vai ser absorvido mais no final ali da porção do intestino, então é mais fácil de você conseguir absorver ele bem, não causar nenhum impacto no seu sistema digestivo. Então, se você tem a ferritina baixa e ela nunca aumenta, é legal a gente sempre ter ali essa suplementação de ferro na forma de bisglicinato. E claro, dependendo de cada caso, a gente vai ter que fazer uma reposição intravenosa, tá? Que é claro, com prescrição e orientação médica. Mas a ferritina, o ideal é que ela esteja entre 70 e 100 para as mulheres, não muito acima disso, tá, gente? Muito acima de 120, 130, isso é marcador inflamatório. Você pode ter uma ferritina alta, que significa que você está extremamente inflamado ou inflamada, mas ter carência de ferro, tá? Então a ferritina ela pode até dar uma enganada. Depois eu vou falar mais de exames, a gente pode entrar com mais detalhes sobre isso. Mas ferritina, então entre 70 e 100 para homens até 120 ali, 130 tá ok. Muito acima disso também é marcador inflamatório e o homem tem tendência a ser mais inflamado, então cuidado também com esse marcador aí da ferritina, de inflamação. E super importante a gente fazer esse exame antes da cirurgia. E um outro exame sem ser a ferritina, eu falei homocisteína, glicemia, insulina, zinco, magnésio, TSH, ferritina, não eram esses. Claro, o exame de urina ele vai ser pedido pelo médico no risco cirúrgico. E eu acho que a gente tem uma noção, fígado. Sabia que tinha alguma coisa que eu queria falar e esqueci. Eu até tenho agora, gente, eu tenho um cronogramazinho aqui. Cronograma não, eu tenho um resumo dos meus vídeos, porque falar tudo de cabeça daquele assunto, com certeza alguma informação muito importante ela se perde, porque a gente tem que ter muita fluidez mental para conseguir organizar todo o conteúdo que a gente quer passar só na cabeça. Então às vezes eu vou acabar repetindo mais do que eu deveria, fico falando a mesma coisa e eu esqueço alguma coisa muito importante. Então agora eu sempre trago o meu roteirinho do vídeo para eu dar uma olhada aqui e ver se eu falei tudo que eu queria falar. Então uma coisa que eu esqueci, tava aqui, ó, são as enzimas hepáticas, TGO, TGP e gama-GT. Um fígado saudável, ele vai fazer um grande papel no seu pós-cirúrgico, porque a gente vai entrar em contato com medicamento, com anestesia, e a gente precisa detoxificar isso. Inclusive, muitas pessoas passam muito mal com anestesia, até porque a gente tem uma dificuldade ali de eliminar a anestesia do nosso corpo. Então eu mesma, na primeira vez quando eu coloquei o silicone, eu passei super mal, eu tive náusea, eu ficava muitos dias após a cirurgia, tá? Assim que eu saí da cirurgia, passou um tempo, eu vomitei, passei muito mal, mas dias depois da cirurgia, no meio da manhã eu sempre sentia uma sensação ruim de quem tava nauseado, com aquela, sabe, meio mal-estar. Eu custei pra melhorar. Nessa segunda cirurgia eu avisei isso, que eu não me senti bem na primeira, e eu não tive tanto sintoma, mas mesmo assim eu não fiquei zero bala, não. A gente sempre sente aquele, tipo uma ressacazinha de anestesia. Tem gente que passa muito mal com anestesia. Então o fígado ele participa muito nesse processo de detoxificação. As enzimas hepáticas elas devem estar ali, ó, TGO, TGP, sempre próximos ali de 20, entre 15 e 20, ou a divisão de TGO e TGP devem dar próximo de 1, as duas estarem parecidas. Gama-GT não pode estar muito alta, mas também não pode estar muito baixa, porque ela mostra ali também se você tem uma quantidade boa de micronutrientes que fazem a nossa proteção antioxidante. Então se estiver muito baixa, significa que você não está comendo comida com riqueza de nutrientes, ou às vezes variedade ruim, está precisando de um suporte de antioxidante. Isso é fundamental para recuperar de qualquer cirurgia. Ou se ela estiver muito alta também, significa que seu filho está precisando aí dessa ajuda
de micronutrientes, tá? Então, esses são os exames que eu considero os mais importantes. Então, exames, check. Segunda coisa que vocês devem preocupar super antes de fazer uma cirurgia. Como anda o meu sono? Eu tenho dormido bem? Meu sono tá horrível? Eu tenho passado por uma fase onde eu acordo toda hora, ou eu não tô descansando no meu sono, eu tô tendo insônia, ou principalmente agora na pandemia, acho que todo mundo teve algum sinal e sintoma, mesmo quem não teve Covid, teve alguma coisa aí de resquício desse estresse todo, dessa mudança toda. Então muitas pessoas começaram a relatar dormir muito mal. Então é uma outra coisa que eu acho super importante, não dá para dormir mal. A saúde começa no sono. Se você tá dormindo mal, as coisas vão mal. Alguma coisa você tá sacrificando porque seu sono tá ruim, tá? Então, pra uma cirurgia, ou pra tudo, gente, eu tô falando pra cirurgia, mas foi igual eu falei no início. O sono é vida, então, independente se você vai fazer cirurgia ou não, você não pode deixar que você esteja com um sono ruim e... eu sou assim mesmo, não tem nada que eu possa fazer pra melhorar. Tem um monte de coisa que você pode fazer pra melhorar o máximo que der. Tem pessoas que têm alteração num gene que chama clock, e tem outros genes também que estão envolvidos no que a gente chama do ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de 24 horas. E esse ciclo ele pode ficar bagunçado e a pessoa ter muito mais dificuldade para dormir, dificuldade de ter um sono profundo, um sono reparador. E isso bagunça todo o seu metabolismo, inclusive o seu controle de inflamação e, obviamente, a sua resposta aí de cicatrização e de uma boa recuperação pós-cirurgia, tá? Então, eu recomendo fazer a higiene do sono. Mesmo se você está dormindo bem, se você não tem problema com o sono, mas vai fazer uma cirurgia, faça a higiene do sono, que é a partir de 19, 20 horas. Eu sei que hoje em dia ninguém mais tem esse tempo de a partir das 18 já estou tranquila e relaxada. Eu sei que a gente trabalha até mais tarde, a maioria das pessoas trabalha até mais tarde, mas a partir das 19, 20 já começa a dar uma diminuída em mexer em celular, em ficar com o computador com a luz brancona na sua cara, tá? Essa luz branca azulada, ela ativa cortisol, então se o cortisol estiver alto você não vai dormir, porque o cortisol é o hormônio do alerta, o hormônio do despertar. Então a gente tem que começar a diminuir esse cortisol no meio da tarde pra frente. Então, começar com aquela luz mais amarelada, diminuir essa exposição, né, à luz que a gente fala, a partir das 19, 20 horas. Se for possível, jantar cedo e jantar coisas mais leves. Evitem ficar comendo ficar pedindo comida toda hora, comida industrializada, comida pronta, comida que seja de fácil digestão pra você. E tente não ficar jantando às 9, às 10, se for possível da sua rotina, nem sempre todo mundo pode, mas se puder, eu acho que vale super, né, tentar puxar esse hábito aí de comer mais cedo. Colocar os óleos essenciais que vão causar relaxamento mental, óleo de lavanda, bergamota, todos esses óleos que vão te ajudar ali a entrar num estado de relaxamento, de sono. Eu amo indicar os chás, eu indico chás quase para todos os meus pacientes, exceto os que não gostam de chá, não vão tomar e pedem que eu não coloque. Lógico, eu respeito né, a preferência das pessoas, mas se você puder fazer um chá que vai te ajudar ali num sono melhor, por mais que o chá não resolva o seu problema da insônia, às vezes seu problema já é crônico, você toma remédio há anos, com certeza não vai ser só um chá que vai resolver, teria que ser uma mudança geral no seu estilo de vida para conseguir que você tenha uma boa noite de sono, mas não custa nada tomar um chá de melissa, de mumugu, de valeriana, de maracujá, frutas vermelhas, artemisia, nossa, tem tanta coisa, camomila, erva doce. Gente, essas ervas, elas são muito boas para tudo, para o sistema imune, para o digestivo, para o sono. Então, você começa a reduzir as luzes, começa já a fazer aquelas estratégias com os óleos essenciais, ou põe no difusor, ou põe no seu próprio travesseiro ali, vai ler alguma coisa, vai fazer alguma coisa relaxante no final do dia, aquele olhinho ali tá fazendo um efeito, e o óleo essencial ele tem um poder, né, da forma que ele é extraído ali, de atingir nosso sistema bem rápido. Então vale a pena usar os óleos essenciais de boa procedência. Fazer um chazinho, pra quem gosta, sei lá, reza, medita, tira um tempo ali pra ficar tranquilo, sem ficar só pensando em trabalho, problemas, e tenta dormir melhor. É difícil, gente, é super difícil. Pra quem não consegue, pra quem consegue isso daí, nossa, como que as pessoas não dormem? Meu Deus, eu apago. Gente, as pessoas têm muita dificuldade pra dormir, e isso é um problema porque
é muito mais forte do que elas. Então eu entendo, porque eu atendo muitas pessoas com problema para dormir, mas não custa nada tentar fazer essas mínimas rotinas, porque elas vão ajudar de alguma forma, tá? Então, tudo que puder relaxar mais, evitar coisas muito estressantes, ver programas que te deixam muito excitados, muito agitados, evita isso também, principalmente antes desse processo cirúrgico, porque seu corpo precisa de ficar bem, de ficar equilibrado e ficar controlado de forma hormonal. E se você bagunça seu sono, você bagunça o resto, tá? Então, exames, higiene do sono, foi o que eu falei. Atividade física. A atividade física é uma maravilha, todo mundo ama. A gente não precisa falar que é maravilhoso para a saúde, a gente precisa de atividade física, mas eu quero chamar atenção para um detalhe só: atividade física exagerada. Então, antes da sua cirurgia, às vezes você tem um treino mais puxado, você é atleta ou vai fazer uma cirurgia porque tá com algum tipo de lesão e tem uma cirurgia programada, e você tem ali treinos que são mais intensos, ou uma pessoa que tá naquela fase de emagrecimento, pegou ali aquele ritmo, tá gostando, não tá fazendo atividade física, de repente começou a fazer muita atividade física e acaba empolgando, fica até viciado naquilo e começa a treinar muitas horas, 2 horas por dia, mais de 1 hora por dia, treinos intensos. Hoje eu sei que as pessoas não têm muito mais de 2 horas por dia para treinar, mas eu conheço muitas pessoas que treinam mais de 2 horas por dia ou 1h30 numa intensidade muito alta. Gente, cuidado, porque exercício, ele só traz resposta boa quando ele é feito de forma equilibrada, ou você tem um acompanhamento muito específico para fazer um exercício de alta intensidade o tempo todo. Se você vai fazer uma cirurgia, você já vai passar por um processo inflamatório por causa da cirurgia. Você tá lesionando ali o corpo, você tá fazendo corte, você tá usando medicamentos, você tá invadindo o seu corpo. Seu corpo, ele entende que ele ali é como se fosse uma resposta de agressão. Por mais que a cirurgia seja uma coisa positiva pra você depois, mas naquele momento ali seu corpo vai ficar ruim. Tanto que a gente sai de cirurgia, gente, a gente sai péssimo, a gente sai inchado, com a cara ruim, a gente fica de repouso, não pode fazer as coisas, a gente se sente mal. Então não é, né? A gente sabe que aquele período ali até você recuperar, todo o cuidado do mundo você tem que ter. Então, se você tá indo para uma cirurgia daqui a 1, 2 meses, 3 meses, e você tá sentando o pé, inclusive eu já vi muito isso, as pessoas sentarem o pé na atividade física porque vão ficar alguns meses, dias, 1 mês sem treinar. E aí a pessoa quer compensar. Só que o exercício, ele vai gerar um processo inflamatório. Normal, o exercício ele gera uma inflamação e tá tudo bem, o nosso organismo controla essa inflamação, inclusive essa inflamação é necessária para o ganho de massa muscular. Mas se a gente fica se inflamando, e a gente tá lá, não tô dormindo muito bem, não verifiquei meus exames, tô sentando o pau na atividade física porque eu vou fazer uma cirurgia, não posso engordar, porque meu Deus, eu vou ficar 20 dias sem treinar, 1 mês sem treinar, nossa, já tô com pânico. O que vai acontecer? Você vai entrar na sua cirurgia extremamente inflamado e fadigado. Fora que você acha que o corpo não precisa de nutrientes prestando a atividade física que você faz? O corpo necessita de muito nutriente, gente. A contração muscular, a troca respiratória, a gente demanda de um monte de nutriente quando a gente faz exercício físico. Então você não só vai entrar mais inflamado, como provavelmente com alguma carência de micronutriente. Então, exercício físico moderado, não precisa ser leve, não precisa parar de treinar, não é isso que eu tô dizendo. Mas cuidado, tá? E eu falo de experiência própria. Eu já fui dessas que ficou viciada em exercício mesmo, eu treinava todos os dias, um dia de descanso, no domingo que era pra descansar eu pegava um treino que eu inventava da minha cabeça, ia pra academia, ficava 1h30 fazendo treinos aleatórios de crossfit, eu saía parecendo que um caminhão passou em cima de mim, ou seja, eu gerava um processo inflamatório no meu corpo sem condição nenhuma. A gente não pode ser sedentário, mas a gente não pode fazer um exercício extenuante ou de alto nível se a gente não tem um acompanhamento pra isso, tá? Se a gente não é atleta, se a gente não tem risco, alimentação, suplementação, repouso, rodízio de treinos bem acompanhados, tá? Porque o corpo vai sofrer, vocês podem ter certeza. Então, exercícios moderados, beleza? Outra coisa que eu deixei aqui é sistema digestivo. Se o seu sistema digestivo não é um dos melhores, e eu vou falar isso aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo vão se identificar, porque o sistema digestivo das pessoas hoje em dia não tá legal, tá tudo meio cagado mesmo. Como assim? Tá cagado, as pessoas estão tendo muitos sintomas digestivos, de gases demais, azia demais, sensação de empachamento, fezes que cada dia sai de um jeito, muitas pessoas queixando que 1 hora estão com diarreia, que não sabe por que aconteceu isso, outra hora estão com o intestino preso,
Uma hora estão se sentindo bem, outra hora come a mesma coisa e se sente mal com aquela mesma coisa que sentiu bem semana passada. Uma hora a pessoa tá sem gases, outra hora ela tá com gases que ela não sabe nem o que ela faz mais, de tanto que ela tá ali com distensão abdominal, com desconforto. Pessoas que estão tendo SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que era uma coisa rara, porque a gente não sabia, né, mas com certeza acontecia, mas a gente não tinha esse diagnóstico, mas hoje está sendo mais comum as pessoas terem SIBO, as pessoas terem SIFO, que é síndrome, que é esse crescimento de fungos no intestino delgado também. Você pode estar com síndrome do intestino irritável ou com alguma doença inflamatória intestinal, se você não cuidar muito do seu intestino. E, gente, eu falo isso porque as pessoas, às vezes, elas têm um diagnóstico e elas seguem não cuidando do intestino. Seu intestino vai ser tudo da sua cirurgia. É ele que vai te ajudar no processo de detoxificação, é ele que vai te ajudar no processo de recuperação, de cicatrização, é ele que vai equilibrar se você vai ficar ou não cheio de carência pós-cirurgia. Se o seu intestino não estiver bom, junto com sua tireoide, a sua cicatrização e a sua recuperação já tá meio ali 50% caída. Tem gente que fica maravilhoso, tem um intestino horrível, tá tudo horrível, fez uma cirurgia, mas ficou pleno? Tem, gente. Mas meu objetivo aqui é preparar vocês, e muitas pessoas não ficam. Então os sortudos que ficam, maravilha, mas podem pegar essa dica e já também cuidar ali do intestino ou do digestivo que não tá legal. O sistema digestivo tem que estar muito bom, tá? Ele tem que estar bem. Evitem comer coisas muito inflamatórias, então comer proteína animal demais, comer coisas industrializadas, prontas demais. Tente fazer uma comida mais tranquila, principalmente na sua vida, óbvio, mas principalmente antes do processo de cirurgia. Eu gosto muito de indicar os shots que são muito bons para a saúde do intestino, principalmente antes e após cirurgia, shots com... Shot que é aquele concentrado que a gente... Com certeza alguém já viu os shots aí, porque hoje tem shot pra tudo quanto é lado, todo mundo posta, os nutricionistas postam, os médicos postam, as blogueiras postam, todo mundo posta. Que são os shots com limão espremido, ou vinagre de maçã, ou suco de uva, ou suco de maracujá. Você faz um concentrado de composto ativo, que são excelentes. Inclusive eu tenho um vídeo, eu vou deixar ele aqui, que é o vídeo dos shots. Então, na verdade é um shot emagrecedor, o vídeo chama shot emagrecedor, mas tem várias opções de shots, tá? E os shots, eles são bons pra várias coisas, não só pra emagrecer. Inclusive, a gente fala isso só pra chamar atenção mesmo, porque na verdade não é só um shot que emagrece ninguém, mas os shots são excelentes para as questões do intestino, e o intestino é fundamental para o emagrecimento. Então, por isso que eu deixei esse nome no vídeo. Mas eu gosto muito de fazer shot com um suplemento que é uma polêmica que eu amo, e eu vou fazer um vídeo só sobre colágeno, mas eu vou falar detalhe por detalhe, inclusive no meu Instagram tem, né, falando sobre colágeno. Mas o colágeno é maravilhoso para o intestino. Ele é um dos melhores amigos do intestino. Ele vai trazer ali tanto benefício para sua saúde, para sua barreira intestinal, que eu faria, como eu fiz na minha cirurgia, um shot com colágeno hidrolisado, colágeno verisol hidrolisado, tá? Colágeno tipo 1 mesmo, hidrolisado, de boa qualidade. O colágeno, ele é excelente para o sistema imune, ele é excelente para a sua capacidade antioxidante. Então, para quem diz que o colágeno não serve para nada, pode repensar os conceitos, porque o colágeno... A gente tá aqui para aprender, gente. Também não tem problema se a pessoa acha que o colágeno não serve para nada, mas... Às vezes você pode super ajudar uma pessoa ou um paciente seu, porque você vai saber exatamente o que o colágeno faz. E ele é muito, muito bom para a saúde do intestino, tá? Não tô nem entrando na questão da pele, da cicatrização propriamente da pele, mas ele também vai refletir nisso. Então, fazer um shotzinho com 10 gramas de colágeno, espreme um limão, ou põe um vinagre de maçã, ou um suco concentrado natural de maracujá, ou até um próprio suco de uva para quem não tem essa glicemia elevada, colocar ali colágeno. Você pode colocar glutamina, que também ajuda muito no sistema imune e na barreira intestinal. Então, se a gente junta colágeno com glutamina, a gente faz um super shot para a barreira intestinal. E a barreira intestinal, se ela estiver aberta, que é o que acontece com muitas pessoas, a barreira intestinal, que ela é fechadinha, que ela é maravilhosa, que ela tá ali para te proteger, para absorver as coisas, para mandar sinalização pro seu corpo todo, ela está aberta. Então, a gente vai fechar ela com fibra boa, então fibra da alimentação mesmo, dos legumes, das frutas, aveia, psyllium, semente de abóbora, semente de girassol, são ótimas fontes de fibra, semente de chia. Mas a gente pode usar módulos, tá? Goma cássia é um módulo de fibra muito excelente, que você pode colocar também no seu shot, ou você pode colocar, além da goma cássia, você pode colocar o próprio psyllium. Eu gosto de usar psyllium em panqueca, em preparação, porque eu acho que em shot não é muito gostoso não. Mas pode usar a goma cássia.
no shots. Também tem outros módulos de fibra, com GOS, com FOS, só tem que ver a sensibilidade de cada um para fermentar aquela fibra, e pode ser que aquela pessoa tenha gases, mas fazer um shotzinho com cúrcuma, com gengibre, com colágeno, com a glutamina, a creatina, que não é só para pré-treino, não é só para explosão, não é só para ganho de massa muscular, é muito mais do que isso, então também é super bem-vindo aí no shot, e sempre usar uma substância anti-inflamatória. Então, como eu falei agora, meio rápido aqui, mas gengibre em pó, cúrcuma em pó, vocês podem colocar pimenta, né? Pimenta, vocês podem colocar os ginsengs, então ashwagandha, o ginseng coreano, o ginseng brasileiro, que é a fáfia, a ashwagandha é o ginseng indiano, então tem várias coisas, várias combinações, mas para ficar simples, vou fazer uma cirurgia, quero ficar bem, do sistema imune e do intestino, colágeno, um limão ou um vinagre de maçã, um gengibre em pó ou uma cúrcuma em pó. Já matou, tá simples, tá fácil, você vai achar isso em qualquer lugar. Depois eu faço vídeo sobre os cogumelos, os ginsengs, porque senão também eu complico muito a vida de vocês. Então, sistema digestivo, comam bem, evitem comer a mesma coisa repetitiva todo santo dia, mudem um pouco o café da manhã, mudem um pouco os legumes, mudem um pouco o jantar, tá? Cuidem do intestino, tomem os chás digestivos, foi aqueles que eu mencionei no início do vídeo, erva doce, alcaçuz, capim-cidreira, melissa, camomila, mulungu, que são os mais do sono, mas hortelã, vários, tá? Vários que são bons aí pro sistema digestivo. Façam o shot, hidratem bem, tomem muita água, pelo menos aí 2 litros e meio, né? A gente gosta de fazer um cálculo que é 35 ml, 40 ml por quilo de peso, então você pode fazer o seu cálculo de quanto você precisa normalmente por dia. Não entrem desidratados numa cirurgia, muito menos fiquem desidratados na vida, porque o intestino ele vai sofrer muito com isso. Então, comer bem, comer fibra, comer variado, usar os chás, usar os shots. Para quem não gosta de chá e shot, existem as tinturas, que também você pode fazer de proteção aí, até do fígado e do intestino, principalmente pré-cirurgia. Mas a tintura, normalmente você vai ter que ter uma prescrição aí de um profissional, mas a tintura ela é uma forma do extrato aí dessas substâncias na solução alcoólica, que vai ajudar muito também nesse processo todo digestivo e de detoxificação. Então tem como também fazer as tinturas digestivas ou as tinturas pro fígado, que vão ser super bem-vindos, tá? Para quem tá acostumado, é legal fazer um jejum intermitente, porque o jejum intermitente 1 ou 2 vezes na semana ali de 16 horas, 18 horas, ele controla muito a inflamação, ajuda muito o sistema digestivo a fazer uma pausa, fazer um descanso. Então o jejum intermitente, ele é excelente no período também de pré-cirurgia, contanto que você esteja acostumado a fazer jejum. Se você nunca fez na vida, não sabe nem por onde começar, não vai inventar de fazer jejum intermitente, porque você vai piorar todo o seu quadro e é bem possível que você chegue lá para a cirurgia péssimo, tá? Então, é uma estratégia maravilhosa? Para quem tá acostumado, para quem já faz, para quem já sabe como faz, ou se você tem uma cirurgia que vai ser feita daqui a 6 meses, você pode começar a fazer seu jejum agora e aos poucos acompanhado e ver como o seu corpo responde. Aí tudo bem, tá? Mas não vai me arrumar jejum intermitente há 1 mês antes da cirurgia, sendo que você nunca fez jejum na vida, beleza? Isso aqui é para ajudar, hein? Não é para atrapalhar. Outra coisa que vocês podem fazer, tá vendo que eu não ia lembrar, mas eu olhei aqui e lembrei, que é rotinas diárias. Eu falo muito das rotinas diárias, que é acordar, fazer a limpeza da língua, fazer bochecho com óleo de coco ou óleo de gergelim, que é muito bom para microbiota oral, e isso vai refletir na microbiota intestinal, que vai refletir em toda a sua recuperação pós-cirúrgica. Então, as rotinas diárias de meditar, de tomar um copo de água assim que acorda, depois que faz a limpeza da língua, de começar com os shots, isso tudo vai fazer muita diferença na vida, gente. Às vezes você vai começar com essas estratégias aqui para a sua cirurgia, você vai se sentir tão bem que você vai querer levar isso para sempre aí, depois de cirurgia, depois que recuperar, você vai manter aí essas rotinas, tá? Ou seja, essas estratégias. Claro, controlar todo o seu nível de estresse, né? Então, eu acho que hoje todo mundo tá um pouco mais estressado, tá todo mundo mais ansioso, tá todo mundo mais nervoso, com oscilação de humor. Mas, gente, a gente não pode deixar isso ficar assim solto, a gente tem que tentar controlar. Então, faça coisa que goste, né? Façam coisas que te tragam prazer, que te deixam mais desestressado. Se for ouvir música, se for viajar, se for, sei lá, meditar. Meditar deve ser uma prática diária, inclusive, ainda mais na era que a gente vive, precisa ser uma prática diária. Mas se puder meditar, relaxar, ouvir música, ver uma coisa que gosta, ler alguma coisa, ficar olhando para a natureza, brincar com seus bichos, façam coisas, não deixem o dia atropelar vocês. Façam coisas que relaxem. Não entrem
para fazer nenhum tipo de cirurgia com a mente totalmente estressada, totalmente ansiosa. Isso vai gerar um impacto muito grande no corpo todo e com certeza no pós-cirúrgico, tá? Então, fica essa dica, porque faz bastante diferença, tá? Bebida alcoólica. A bebida alcoólica, muito boa, a gente tem a nossa vida social, é um prazer imenso juntar com as pessoas, tomar um vinho, uma cervejinha, ser feliz, não tem nada de errado nisso. Mas, gente, chapar o melão, ou até exagerar, ou começar a beber com muita frequência pré-cirurgia ou pós-cirurgia, nem pode, né? Com certeza o médico de vocês vai orientar que nem se deve tomar bebida alcoólica, nem antes e nem depois. Então eles pedem até pra ficar aí quase um mês ali sem tomar bebida alcoólica após uma cirurgia. Mas o álcool, ele vai dificultar a vida para tudo. Ele vai dificultar o seu fígado, ele vai dificultar a sua resposta à cicatrização, ele vai te gerar um processo inflamatório, ele vai atrapalhar a sua saúde do intestino. Então, gente, se vai fazer uma cirurgia, dá uma segurada, uns 20 dias, 30 dias antes, tenta não ficar bebendo muito. Se for beber alguma coisa porque tem ali um evento, alguma coisa que foi nesse meio tempo, toma um pouquinho, hidrata bastante, não exagera e principalmente no pós, gente. Não façam isso com o corpo de vocês. O corpo já tá tentando se recuperar de uma cirurgia, aí a pessoa vai e enche a cara de bebida alcoólica, pô, uma sacanagem com as células, tá? Então, eu falo isso porque a saúde é tudo que a gente tem. Então, ajuda o corpo a ficar bem pra você ficar bem. Então, bebida alcoólica, sinceramente, não, né? Mas, claro, depois que você recuperar e estiver bem, você vai voltando aos poucos a sua vida aí. Claro, com todo um equilíbrio, né? Também não adianta fazer cirurgia, principalmente estética, tá, gente? Eu vejo muitas pessoas fazendo cirurgia estética e voltam pros hábitos anteriores. Não vai adiantar nada, porque se estava alguma coisa incomodando no corpo, alguma coisa estava acontecendo no corpo em termos de gordura, de melhorar ali um lugar que não tá legal, uma coisa ali que você talvez não tenha dado chance de fazer com exercício ou com alimentação. Se você voltar com esses hábitos, você vai desperdiçar a sua cirurgia. Isso acontece muito, tá? Não tô nem falando de silicone, de uma cirurgia, por exemplo, de nariz ou de alguma coisa que tem que ter sido, né, que você quis consertar, que não tem nada a ver com estilo alimentar nem exercício. Mas tem muita gente que faz lipoaspiração, faz cirurgias porque não tá dando conta de emagrecer da forma normal. Então, se voltar com os hábitos, é que ela vai perder aquilo ali. Então, a barreira intestinal, que foi uma coisa que eu falei, né, que é importante, do colágeno, das fibras, da glutamina. Os shots todos que eu dei, o própolis também é muito bom, principalmente pro sistema imune, é uma coisa super simples, todo mundo tem em casa, então, mais uma coisa para acrescentar lá naqueles shots que eu tava mencionando. Os chás. E se você usa suplementação de ômega 3, a gente indica a suspender esse ômega 3 durante os 10, 15 dias antes da cirurgia, porque o ômega 3 ele faz o sangue ficar muito fluido e faz o nosso circulatório ficar muito bom. Só que no processo de cirurgia, como vai haver corte, né, a gente previne para não ter risco de aumentar ali uma hemorragia que possa acontecer, né? Claro que isso é muito sutil, o ômega 3 não vai causar hemorragia nas pessoas, mas a gente, por precaução, a gente suspende, tá? Durante esses dias e depois dali de 2, 3 dias que você fez a cirurgia, até uma semana eu gosto de indicar 10 dias com ômega 3, mas as suas outras suplementações que você esteja usando, por exemplo, eu fiz a reposição de um multivitamínico, fiz uma fórmula que tinha substâncias para melhorar o processo de cicatrização, como um tricolim, por exemplo, é um nutriente que eu gosto muito de colocar ali numa formulazinha de micronutriente para a pessoa tomar antes do processo cirúrgico e após cirurgia. Eu mantenho o colágeno, eu mantenho a glutamina, eu mantenho as fibras, então principalmente pós-cirúrgico o intestino fica péssimo. Com certeza as pessoas vão concordar comigo, o intestino fica travado, fica um horror. Então, ter as fibras em casa, comer fruta digestiva, mamão, melão, abacaxi, que ajudam o intestino a funcionar. Evitem ficar comendo farinha branca, ficar comendo coisas que pioram a saúde intestinal. Então, tomar todo esse cuidado no pós. Eu vou fazer um vídeo de pós-cirúrgico, mas eu quis trazer esse só de pré, porque senão, olha só, já são 50 minutos de vídeo, o vídeo fica muito longo, muito cansativo, tá, gente? Então, espero que tenha ajudado. Todas essas dicas que eu dei. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que também vai gostar. Se inscreva no canal se não estiver inscrito. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais! If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.